Itapires. Você já foi em algum restaurante e se deparou com um cardápio só em formato digital? Para acessar, você tem que ter um celular, conexão com a internet, 2 recursos que nem sempre estão na mão, né? Mas até aí tudo bem, não estamos falando de um serviço essencial. Em último caso, você pode chamar alguém que trabalha no local para pedir informação. Mas agora imagina se isso acontecesse com a bula de um remédio. Você tem um determinado medicamento em casa, precisa tomar, mas não sabe qual é a dose, de quanto em quanto tempo. Aí vai procurar essa informação na bula, mas ela só está disponível na versão digital. Se não tem internet, também não tem a quem recorrer naquele momento para conseguir a informação que precisa, já era. Bom, essa situação é hipotética, a gente inventou para trazer aqui para você a título de exemplo, mas poderia estar valendo aqui no Brasil, viu? Um projeto de lei introduziu no país a bula digital e quase que a versão impressa foi extinta. Isso só não aconteceu graças à mobilização de parlamentares e de organizações como a Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Apesar de ter conseguido garantir a manutenção da versão impressa, que agora existe, com a digital, esse é um debate que ainda está em andamento. No ano que vem deve ser realizada uma consulta pública pela Anvisa para avaliar a possibilidade de alguns medicamentos passarem a ter só a versão acessível por meios digitais. Perigoso, hein? O repórter Lucas Weber, do Brasil de Fato, conversou sobre esse assunto com o advogado Alexandre Moraes, da Abigraf. Vamos entender em que pé está essa discussão, por que ela é tão relevante para a nossa população no que diz respeito à garantia do acesso à informação. Tudo isso a partir de agora na nossa entrevista do dia. Antes de tudo, Alexandre, quero te cumprimentar, agradecer por ter encontrado um tempinho para conversar com a gente. Vai ser um prazer conversar contigo sobre um assunto tão importante para a nossa saúde, para a saúde pública do Brasil. Assunto absolutamente importante, muito obrigado pela oportunidade, estou inteiramente à disposição para trocarmos ideias sobre essa importante lei que impacta todos nós, como você bem falou. Perfeito, Alexandre. Eu acho que para conversar nossa conversa ia ser justamente importante falar um pouco sobre essa lei, que é o tema aqui da nossa conversa, que é o PL 14.338 de 2022, ele foi aprovado ainda esse ano, no primeiro semestre, em maio, mais ou menos, e ele estabelece a bula digital, ou seja, a lei permitiu que as empresas farmacêuticas coloquem um QR Code ali na embalagem, que faz com que o paciente possa acessar a bula digital por meio do celular. Isso não significa que as empresas estão isentas de colocar a bula impressa, a bula que a gente conhece tradicionalmente, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre os méritos, avanços, discutir um pouco a lei, mas de repente tu poderia só complementar para a gente a minha fala sobre se é isso que a lei dispõe, sobre o que ela significa, por favor? Claro, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que somos absolutamente favoráveis à tecnologia, à inovação, e trazer um QR Code nas embalagens de remédio é algo bom, é algo importante para uma parcela da população, sobretudo deficientes ou desabilitados da função de leitura, que poderão ouvir, quem sabe, um áudio de uma bula. Então, esta inovação tecnológica, ela é vista com bons olhos. O que nós não vemos com bons olhos, e houve uma atuação forte e firme da Abigraf e de outros elementos, tais como o PROCON, né, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, Câmara Federal dos Deputados, a Comissão de Seguridade Social e outras comissões, além de parlamentares, como a deputada Bia Kicis, o deputado Coronel Tadeu e tantos outros que participaram, o próprio senador Randolfo Rodrigues. O que nós não vimos com bons olhos foi um projeto que surgiu em novembro de 2021, houve uma aprovação na metade de novembro do regime de urgência e já uma votação na Câmara dos Deputados, naquela ocasião, então, pegando esse projeto convertido em lei, como você bem falou, acabando com a bula impressa e mantendo apenas o QR Code nas caixinhas de remédio. Por que nós não vimos com bons olhos? Segundo o IBGE, nós temos mais de 40 milhões de pessoas da população brasileira distante dos meios digitais. As pessoas não têm um smartphone, as pessoas não têm a banda de internet possível para ler uma bula de medicamentos. Então, a Abigraf organizou uma frente e nós passamos a acompanhar muito rapidamente este projeto que já tinha passado, já tinha saído uma lei escrita. Graças à atuação desses parlamentares e da Abigraf, nós conseguimos alterar esse projeto para que ali, então, fosse mantida a bula em papel. Esta, sim, informação pronta e valiosa para todo usuário de medicamento do Brasil.
Então, essas são as considerações iniciais. Mas este assunto, ele possui vários desdobramentos. Por exemplo, eu poderia citar que havia uma lei de 2009 que instituiu um Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Nesta lei, já se trazia a previsão das barras bidimensionais para leitura de bulas, existe um bulário organizado pela Anvisa, e havia o Sistema Nacional. O que, na verdade, aconteceu no nosso Congresso Nacional, com a iniciativa da Câmara dos Deputados, foi a extinção do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, se deu um nome ao projeto de lei, que é o nome bula digital, que nada mais visava do que passar uma, aspas, tartaruga no meio de um projeto que acabou com o Sistema Nacional, infelizmente. Então, nós tivemos essa atuação. Hoje, a bula em papel está mantida. Entretanto, apontando agora para o futuro, a Anvisa iniciará agora, a partir de 2023, um procedimento interno bastante complexo e, dentre as suas fases, existe a consulta pública aos interessados. É muito importante manter a mobilização das entidades, de certa forma da sociedade brasileira, para defender o direito de acesso à informação, porque essa consulta pública e esse processo todo interno da Anvisa visa disciplinar quais medicamentos não terão mais uma bula impressa. Então, alguns medicamentos podem não ter bula impressa. O que nós vemos com bons olhos? Olha, um medicamento em volume entregue num hospital para pacientes em UTI, ok, aquele paciente talvez não tenha tanta necessidade da bula, mas na ponta do sistema das farmácias, dos postos de saúde, nós temos o maior sistema, diga-se aqui de passagem, de saúde do mundo. O SUS é o maior sistema do mundo. Nós vivemos num país de dimensões continentais. São milhares de unidades distribuindo medicamentos através das suas farmácias populares, dos seus postos. Nós não podemos deixar essas pessoas sem informação. Eu também queria te dizer o seguinte, me perdoe se eu estou me alongando. A diferença entre medicamento e veneno é a dosagem. Você não ter o pronto acesso a um pedaço de papel que traz posologia, modo de usar, não precisa a pessoa, muita gente demoniza a bula, dizendo, olha, é muita informação. Mas se você for na posologia e modo de usar, você evita a supermedicação, que é um risco que nós corremos diário, e temos vários casos de pessoas que exageram na quantidade de medicamentos. Você imagina se você tiver acesso a essas informações somente pelo QR Code. Perfeito, Alexandre. Você já trouxe uma ponderação que é sobre alguns medicamentos que possivelmente a partir do ano que vem talvez não tenham mais a bula impressa. Tem um outro ponto dessa lei aprovada que eu também gostaria de saber a sua opinião, que pela proposta é permitido a atualização do laboratório sempre que necessário dessa bula digital. Eu queria entender um pouquinho mais esse ponto, se vocês olham com algum temor, se pode ser que a Anvisa perca um pouco do controle sobre essa demarcação da bula, ou se é um ponto que foi pacificado nesses debates que vocês tiveram no Congresso Nacional. Olha, é bastante interessante e muito relevante o seu questionamento. Veja só, um medicamento lançado ao mercado se submete a diversas regras e a diversos controles, tanto quanto a elaboração de uma bula, das informações básicas de um blister, de um cartucho, que passam por comissões de língua portuguesa, etc., dentro da Anvisa, quanto princípios farmacêuticos. Muito bem. Se vendeu a ideia de que com o QR Code seria mais fácil atualizar essas informações imediatamente. O que, de um lado, tem aí a panaceia da evolução, que é boa, vista com bons olhos, mas, por outro lado, permite uma insegurança. E eu aqui, enfocando a minha área, que é a área do direito, aponto que é uma insegurança jurídica. Você não pode mudar fórmula de uma hora para outra, a modo de usar, ou qualquer item de uma bula de medicamentos, sem que isso seja criteriosamente visto pela agência reguladora competente, dentro das comissões e diretorias da Anvisa. Portanto, isso não é bem visto. Uma segunda coisa que não é bem vista, aproveitando o gancho aqui, trazendo para a baila, para a discussão, é o seguinte: quando você consome dados, você também fornece dados. Então, no momento que eu acesso o QR Code de uma bula de medicamentos, automaticamente eu forneço a informação de consumidor desse medicamento. Ninguém abordou, mas de que forma essa informação será usada? Será que no futuro os planos de saúde vão poder saber, os planos de seguro-saúde poderão saber que tipo de medicamentos consumimos? Será que isso é importante? Será que isso é interessante em termos comerciais, de propostas de seguro-saúde, renovações de seguro?
Isto também passou em branco nas discussões. E eu digo por que passou em branco. Porque aprovado o regime de urgência de tramitação do projeto de lei no início de novembro de 2015, já no dia 15 de novembro, determinada a urgência, o que acontece? As comissões temáticas, Comissão de Defesa do Consumidor, Seguridade Social, elas não se manifestam no tempo e modo devidos, ou melhor, modo devido. Elas se manifestam em plenário. Muitos deputados foram surpreendidos lá com a nossa visita, a visita da Abigraf, todo o apoio técnico que eu novamente ressalto da Abigraf, do IBAR, Instituto Brasileiro de Árvores. Nós tivemos que nos mobilizar rapidamente para que esses deputados fossem a plenário e se inscrevessem, pedissem a palavra e dissessem: eu quero olhar melhor. Mas já tinha sido aprovada a urgência, entende? Então, hoje, na Anvisa, nessas discussões que haverão por meio de audiência pública, nós poderemos, nossa sociedade organizada, poderemos e devemos nos manifestar pela manutenção da bula de papel, da bula impressa. Informação consistente é a informação que você tem à mão, não é a informação que você dependa de uma tecnologia, de um sinal, etc. e tal. Mais uma questão que eu queria trazer para a nossa conversa, você já deixou bem claro aqui que a motivação da Abigraf para entrar nessa luta, para garantir ainda a permanência da bula impressa, foi essa realidade de que 40 milhões de brasileiros talvez fossem diretamente impactados negativamente com essa mudança. Mas eu queria entender também se teve uma motivação econômica, se vocês também levaram em consideração talvez o impacto financeiro negativo para as indústrias gráficas de não ter mais esse produto comercialmente produzido da maneira que vinha sendo. Olha, absolutamente relevante a sua pergunta. Veja, a Abigraf, com muito esforço, procura, com a maior responsabilidade ambiental, com as boas práticas de ESG, procura preservar e fortalecer os seus associados. A luta desses gráficos que imprimem bulas de medicamentos é imensa. É um esforço hercúleo para que essas máquinas funcionem, para que as peças cheguem ao Brasil, todas importadas. O maior fornecedor é a Alemanha. A Alemanha tem uma tradição incrível nesse tipo de maquinário para impressão gráfica de bulas de medicamentos. Então, não é brincadeira o que esse setor passa para manter e entregar o produto de qualidade que o Brasil entrega, bulas de até 1 metro de tamanho, com dobras perfeitas, uma indústria absolutamente responsável e uma cadeia produtiva extremamente responsável de acordo com as boas práticas. Então, na Abigraf se encontrou força, voz, nunca faltou representação da Abigraf para defender esse mercado e defender essa cadeia produtiva. São centenas de empregos diretos e indiretos, e a Abigraf muito bem soube representar esses profissionais, né? Sempre prontamente atendendo esse grupo, essa frente que se formou naturalmente. Aqui não é uma frente que foi super organizada, super criada, foi uma coisa criada de forma emergencial e com todo o apoio da Abigraf. Várias falácias ao longo desse projeto foram derrubadas. Eu trago aqui como exemplo a famosa falácia ambiental, de que bula de remédio destrói a Amazônia. É simples assim. Participamos aqui de congressos do outro lado, né, de quem queria extinguir a bula, tipo um congresso que o nome é sugestivo, é o fim do Vigibula, era o nome do congresso. E lá nós falamos isso, olha, nós temos 40 milhões de pessoas fora da modernidade virtual. Como essas pessoas vão ler uma bula? E me foi respondido com uma outra pergunta. Olha, nós temos 11 milhões de analfabetos que não sabem ler. Eles também não vão ler bula impressa. Veja que o debate não é honesto, né? Há uma desonestidade intelectual nessa conversa. Porque nós estamos falando aqui, primeiro, de saúde pública. Segundo, em última análise, eu já vou direto onde é mais importante, estamos falando de direito constitucional. A Constituição Federal do Brasil criou um microsistema chamado Sistema de Defesa do Consumidor. E a bandeira mestra do nosso CDC, do Código de Defesa do Consumidor, é o direito à informação. Nós não podemos violar a nossa Constituição Federal admitindo que qualquer iniciativa, qualquer startup ou qualquer agente de tecnologia, de uma hora para outra, diga não vai mais ter bula, agora vai ter QR Code. E você se vire. Você vai atrás da informação. Você, como consumidor paciente, ao invés de receber a informação, você que vai atrás. Veja a seriedade disso. Isso não acontece em nenhum país, nenhum dos países isso aconteceu. O que há é uma coexistência que nós defendemos entre a tecnologia, a produção da bula de medicamentos, a manutenção da cadeia produtiva, dos empregos, da arrecadação dos impostos gerados. É isso que nós defendemos.
Ótimo, Alexandre. Uma última questão que eu queria trazer aqui, se tu me permite, é que a gente está falando de várias questões super pertinentes sobre sustentabilidade, economia, sobre acesso às pessoas a esse direito, mas também tem um valor afetivo aqui da população brasileira que se acostumou a vida inteira a ler uma bula, sabe, até uma brincadeira, bula de remédio, assim, só ler bula de remédio. Então, assim, também você teria que pensar um pouco nesse dano que existiria de acabar com quase um patrimônio brasileiro, que é a bula de remédio, é algo que as pessoas realmente seguram e leem, tem uma fé muito forte nisso, e de repente tu coloca isso no celular, já entra num outro patamar. Para fechar nossa conversa, Alexandre, eu acho que só para quem está nos escutando e talvez tenha ficado um pouco assustado de, gente, mas o que aconteceu? Eu tenho que comprar um celular novo, o que eu preciso, como que é? Eu acho que ia ser bacana a gente acalmar a nossa audiência e só pontuar que a partir de agora a gente tem a bula digital, que é um mecanismo que serve para as pessoas que têm facilidade com essa tecnologia, inclusive é um mecanismo que as pessoas vão poder ouvir a bula, isso é muito interessante, é realmente uma medida inclusiva, mas a bula impressa segue garantida, é como então na verdade nós tivemos um acréscimo. Agora temos 2 possibilidades de bula quando a pessoa comprar o medicamento. É nessa linha mesmo? Sim, muito bem colocado por você. O cultural brasileiro é de consumo de medicamentos, é uma população imensa, mais de 200 milhões de pessoas, num país de dimensões continentais. As pessoas não precisam se preocupar, porque a bula digital coexiste com a bula impressa. Ela foi mantida, o que é muito importante para um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, e que está habituado, nos seus rincões, a que o consumidor receba a sua caixinha e a sua bula, que é o que vai funcionar à meia-noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã, aquela mãe que tem que dar um remédio para o filho, que está aflita com a condição dele, ela tem como abrir, acender uma fonte de energia e ler aquela bula. Tá ótimo, Alexandre. Eu te agradeço imensamente, a toda a Bigraf por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente sobre esse assunto de primeira ordem de saúde pública. Foi ótimo esse papo, muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. É uma honra, eu peço que as pessoas que tiverem mais interesse acessem o YouTube, o Google, pesquisem por bulas impressas, porque nós temos usuário no Instagram, lá divulgando informações relevantes sobre o tema. Muito obrigado pela oportunidade de fala. Um grande abraço a vocês. Nós acabamos de conversar com o advogado Alexandre Rolf Moraes. Ele atua na Bigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e nós conversamos sobre a introdução da bula digital. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Valeu, Lucas, e muito obrigado ao nosso entrevistado pelas elucidações trazidas a respeito desse debate tão importante. Nós vamos seguir acompanhando aqui no Brasil de Fato.